Se você acredita que o esgotamento mental é só um problema de saúde, pense de novo. E se ele estivesse sabotando a sua carreira e a sua empresa sem você perceber? Ignorar o esgotamento mental é um problema de negócios que pode custar caro para a sua carreira, sua empresa e as pessoas que você ama. Você já percebeu que, por mais que dê conta de tudo, sua energia nunca é suficiente? Você se cobra porque sabe que pode mais, mas ao mesmo tempo sente que algo está errado. Talvez já tenha até se acostumado tanto com esses sinais que nem percebe mais. Se você continuar ignorando isso, sua vida vai se resumir a dias repetidos, frustrações constantes e uma exaustão que pode te levar direto para um hospital. E o pior, quando perceber, pode ser tarde demais. Já imaginou o que aconteceria se, de uma hora para outra, seu corpo simplesmente parasse? Tudo porque você achou que podia ignorar os sinais. Você realmente quer pagar para ver? Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar exatamente como esse esgotamento mental está corroendo a sua produtividade e o que você precisa fazer agora para recuperar sua clareza e energia antes que seja tarde demais. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. Quando o esgotamento acontece, quando você sente que o esgotamento mental ele começa a fazer parte da sua vida, você nunca parou para pensar nisso. Eu tenho quase certeza. Porque a gente começa a viver uma vida muito igual, digamos assim. Onde a gente não para, por exemplo, refletir o que a gente fez no dia anterior. A gente não tem esse tempo, parece que a gente tem mais coisas para fazer. Sendo que se você não parar para olhar o que foi o dia anterior, como que você consegue melhorar no dia seguinte? Então, quando o esgotamento mental ele começa a fazer parte da sua vida, você não sabe porque você não tem tempo. Tenho quase certeza que eu acertei essa. Mas tudo bem. Então, a manifestação de esgotamento mental, ela já é um sintoma na sua vida de fato. O problema dessa manifestação é que ela não vem com um alarde, ela não faz muito barulho. Ela não é, por exemplo, uma ferida aberta, ela não sangra, você não sente dor. E o fato de você não sentir uma dor física faz com que você não busque ajuda. Que você escolha, por exemplo, ficar estagnado, digamos assim. Você simplesmente não sente a dor, não acha que tem algo errado e acha que é normal aquilo. E o pior é que hoje o mundo, ele valida aquilo que você está sentindo, porque as pessoas todas estão fazendo. Então, quando as pessoas começam a fazer aquelas coisas ali e você começa a ver aquilo ali, inconscientemente, se você não estiver no controle das percepções, você vai começar a absorver aquilo e vai achar que é normal. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você não bebe e chega numa roda de pessoas que estão bebendo e você não vai lá e não vai beber. E aí você é o errado da roda, porque você não bebe, porque as outras 5 pessoas bebem. É a mesma situação aqui nesse caso. Você está se sentindo mal, tem uma crise de enxaqueca e tal. Ah, não, mas é assim mesmo. E isso acontece com as pessoas que não acham que é um problema, principalmente em profissionais de alta performance, que pensam que fazem mais, não só pensam, mas fazem mais, eles conseguem mais, mas nem sempre é bem assim, porque você não consegue ter alta performance o tempo todo. E aí, isso é uma confiança que você vai criando. E quando você começar a assumir vários compromissos, você vai criando um sentido de dever, um sentido de realmente que você precisa completar aqueles compromissos que você colocou. E de fato você precisa, se você se comprometeu. Só que quando você começa a fazer isso, e até o momento que você está conseguindo cumprir as suas atividades ali que você se comprometeu, não vai ter um problema aparente. Isso não significa que o problema não vai existir, porque você está sustentando um estado que talvez seja insustentável no longo prazo, mas que no curto prazo ali naquele pequeno espaço que você está fazendo, ele de fato, essa sobrecarga ainda não é sentida. E isso acontece muito. E aí a coisa muda de figura quando você não dá conta mais. Quando simplesmente você começa a entrar em uma fase mais crítica, as coisas não começam a fluir da forma como você gostaria e agora você está devendo, certo? Porque você não está entregando aquilo que você havia se comprometido. E aí nesse momento você pode até se perguntar,
por que eu não estou dando conta mais? E um dos motivos, com certeza, foi o excesso de confiança, que acomete muito essas pessoas que trabalham em uma produtividade alta, os profissionais de alta performance. A falta de confiança, ela também pode ser uma resposta, mas ela é menos comum e menos presente nos profissionais de alta performance. Pode acontecer de você perder a confiança. Então, a falta ou a perda. Você tem uma confiança elevada, mas por algum motivo você perde essa confiança, eventualmente por conta de um fracasso que você teve. Isso pode gerar medo e insegurança. E nesse canal aqui eu tenho um vídeo que eu falo mais como você consegue superar esse medo e essa insegurança e transformar isso em motivação para que você consiga performar mais. O link vai estar aqui na descrição ou em algum lugar aqui dos cards na tela, beleza? Bom, vamos lá. Você, nesse ponto onde você começa a sentir esses pequenos ajustes, esses pequenos problemas, digamos assim, você começa a ver que você não está entregando, você começa a ficar ansioso porque você tem muitas atividades para serem entregues, você já começou de uma maneira a ignorar o seu esgotamento mental. E aqui eu vou lembrar para vocês, né, o esgotamento mental, ele tem algumas características físicas que vão aparecendo, que é o olho pulando, a perda de memória curta, inclusive a perda de memória longa também, mas a curta, que é a memória executiva, ela é mais impactada, que são as memórias que você guarda número de telefone, que você guarda, às vezes, número de e-mail, aquela memória executiva que você usa para trabalhar. Né? Dormir, você dorme, mas não descansa. A irritabilidade em situações simples e corriqueiras começam a aparecer constantemente na sua vida. Uma agenda muito lotada de compromissos, você se sente preso ali naquela agenda. Uma dificuldade muito grande em dizer não. De uma certa maneira, você não consegue, às vezes porque você não sabe também, isso não é ensinado pra gente por aí, e aí vai, certo? Bom, o que mais? Quando você tem várias atividades, você começa a abrir mão de outras coisas. Então, quando você diz sim para as pessoas ou não, no caso, né, você tem dificuldade de falar não para as pessoas, você está dizendo sim para elas, certo? Ou seja, você está dizendo não para você. Você começa a abrir mão de coisas que para você seriam importantes em detrimento de outras. Ou seja, você começa a assumir atividades que não fazem parte da sua prioridade e você começa a abrir mão do que era realmente a sua prioridade. Em muitos casos, o que você abre mão acaba abrindo mão é a sua própria saúde. Você começa, por exemplo, a usar estimulantes para se manter acordado, acorda mais cedo para cumprir as tarefas e aí toma mais estimulante. Você prioriza comer mais rápido, comer mais fácil, algo que seja de fácil acesso, normalmente pedindo, né? Porque enquanto a comida chega, você trabalha e quando ela chega, você come rápido e consegue já voltar a trabalhar muito rápido também. Então você começa a abrir mão da sua saúde. E normalmente essas coisas não são saudáveis, né? É muito difícil você encontrar comida saudável assim que seja rápida. E sua noite de sono, né, ela já começa a ficar curta, você começa a não abrir muito espaço para essa recuperação mental. Porque no sono, você recupera, seu cérebro, de uma certa forma, trabalha para armazenar as memórias, formar ali alguns conceitos. Então, o sono ele é importante, ele faz parte de uma vida de uma pessoa que é uma profissional de alta performance. E agora você já dormiu pouco, você não consegue recuperar, você é hiperestimulado o dia inteiro, com sons, barulhos, imagens, cores, objetos, um monte de coisa ao mesmo tempo na sua frente, o próprio celular, as próprias redes, né? Você é bombardeado com várias coisas ao mesmo tempo. Isso vai cada vez mais alimentando o seu esgotamento mental, tudo isso vai influenciando a sua mente. E eu vou mais além aqui. Os filmes que você vê, as músicas que você escuta, os livros que você lê, tudo isso forma em você conceitos e crenças que podem direcionar você no mundo. Você começa, talvez, a agir da forma como você viu aquele filme, você viu aquela série, mesmo que você não acredite que isso aconteça. E aqui existe um conceito muito interessante, muito importante, que é a formação do imaginário. E se ele for corrompido, você
pode realmente ser influenciado por isso. Agora me conta aqui nos comentários se você quer saber mais sobre por que isso é muito importante, entender a influência negativa que uma mudança desses conceitos e crenças podem causar na sua vida. Beleza. E aí, como que esses desejos que você tem ali, porque a corrupção do imaginário, ela afeta essas vontades, esses desejos que você tem. Quando você escuta uma música, vê um filme, você começa a ficar ligado e prestar mais atenção nos seus desejos ali, nas suas vontades mais, a gente chama de vontades baixas, não que elas sejam ruins, mas quando você cede a essas vontades, você de uma certa maneira vai ficando cada vez mais refém dela. Então são os prazeres. E aqui eu abro um parêntese para falar, né? São os vícios que entram na sua vida, que você começa a cultivar esses vícios porque você está esgotado emocionalmente e eles são uma forma de você fugir dessa sensação de esgotamento. E aí você me fala, mas não é possível que o que eu vejo, o que eu ouço e tudo mais, isso tudo tem influência. Então eu não vou mais poder assistir nada, eu não vou mais poder fazer nada. E claro que você pode, mas é importante que você esteja prestando atenção. Porque se você deixar que isso entre na sua mente sem que você preste atenção, o seu inconsciente, ele com certeza vai estar prestando atenção. E aqui eu faço uma comparação muito interessante. Você acha que é coincidência você lembrar de umas músicas que não tem nada a ver com as coisas que você hoje tem como valores principais, por exemplo, e aí você lembra, sei lá, da Eguinha Pocotó? Eu, por exemplo, estou falando aqui para você, estou lembrando dessa música agora. Não faz o menor sentido, não faz nada. Não tem absolutamente nenhum sentido. Então, isso é um exemplo de como o seu imaginário é alimentado pelas coisas que você ouve, pelas coisas que você vê e pelas coisas que você escuta. Isso é tão importante porque você aprende por isso. Ou seja, quando você está ouvindo, você está aprendendo. E mesmo que você acredite que não seja assim, mas você está sendo influenciado. Então é por isso que é importante prestar atenção. E não, claro, olhar para, não posso fazer mais nada. Claro que você pode fazer, mas estar atento a esse tipo de coisa. Beleza, vamos avançar aqui para algumas outras consequências. Você é acima da média. Tenho certeza, o pessoal aqui desse canal é acima da média. Você lê, por exemplo, mais de 4 livros por ano. Você já colocou em prática alguma dessas coisas que você aprendeu nesses livros? Ou só leu para dizer que leu? Isso acontece muito. Às vezes as pessoas, eu já li esse livro, mas e aí? O que você colocou de prática disso? Né? Se você constatar que a segunda opção é o seu caso, você leu para dizer que leu, e claro, eu sei que é difícil de admitir isso, mas pode ser que você tenha lido um monte de livro, você absorveu partes de conceito, mas você não colocou nada em prática, por assim dizer. Você se tornou um obeso intelectual. Seu pensamento ele não é tão claro mais como você imagina. E aí você fica com dificuldade de formar as conexões. Você começa a ficar embotado. E não que não lês. Ler não é o problema, gente. É isso que eu quero dizer aqui para vocês. Ler não é o problema. Mas quando você lê muita coisa sem colocar essas coisas em prática, você vai começar a misturar aqueles conceitos que você já leu, mas você não está conseguindo aplicar. Sua mente, ela não consegue organizar muito bem os pensamentos. E aí, na prática, aquilo ali ficou no campo teórico, e no campo teórico aquilo não tem efeito nenhum. Concorda? É uma autossabotagem. Se você se sente bem por ter lido o livro, mas ainda assim não colocou em prática, para você aprender a parar de sabotar, tem um vídeo aqui no meu canal em que eu te mostro o que você deve fazer para você não impedir o seu próprio crescimento e acabar virando seu próprio inimigo, seu próprio limitador de desenvolvimento. O link vai estar aqui na descrição também. Beleza, pessoal? Então, você vai lendo esses livros e você para refletir o quanto da sua vida melhorou por conta desses livros. É importante olhar isso porque você começa a ver uma certa melhora e você começa a perceber essa melhora aos poucos. E aí você começa, às vezes, a não ver essa melhora. Então você está lendo os livros e nada está acontecendo. Ou seja, não está acontecendo uma melhora. E aí você começa a esquecer as coisas que você leu.
Porque esse excesso de informação, ele junta com as suas preocupações e você não consegue mais fazer antes as coisas que você fazia. E por mais que você acaba se esforçando ali, você não consegue e aí você começa a ficar indignado porque você sabe que você tem um potencial para entregar. Você sabe que seu potencial ele é elevado. Porque você é uma pessoa boa, você é um profissional de alta performance, sua entrega ela é elevada. Você sabe que você pode ir mais longe, mas aquela coisa, algo ali te segura, te impede. E isso começa a entrar num processo de estresse, você começa a se estressar. E o estresse ele tem um segredo interessante, que pode piorar a sua performance no trabalho, mas calma. Eu vou contar para você isso, mas não nesse vídeo. Em outro vídeo aqui no meu canal, e o link vai estar na descrição. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Se você não toma uma atitude em relação a esse estresse, o único lugar que você vai conseguir parar depois é no hospital. E aqui, você está achando que isso acontece assim, às vezes de um dia para o outro. Não é. Isso acontece, pode demorar de 1 a 2 anos para que isso de fato aconteça. Você vai sustentando esse estado e chega um momento que você não consegue mais. E aí as consequências, elas são muito intensas. Mais do que a gente imagina, quando você chega no limite. Existem casos e relatos de pessoas que têm paralisia no rosto, que às vezes elas ficam com o corpo inteiro, um lado do corpo inteiro paralisado. Perder as funções motoras. Está ligado com a paralisia, mas você não consegue esticar a mão para pegar um copo d'água. Ou pegar o celular, por exemplo. Então você não consegue fazer isso. Sua memória, ela costuma falhar com coisas básicas. Você pode esquecer a cidade que você mora, o bairro que você mora. E aí tem escurecimento de visão, tontura, dores de cabeça, dores no corpo. Imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo com você. Essa é a crise do esgotamento mental. E é isso que acontece quando você ignora por um longo tempo esse estado. Esse estado que a gente chama de estado estressor. Por isso que a gente diz que é um estresse crônico. Seu corpo ele nunca está relaxado, ele nunca está tranquilo, ele está sempre atento a algum perigo iminente. E o pior de tudo é que esse perigo ele não existe. Na grande maioria das vezes ele não existe. E eu tenho certeza que se você soubesse de tudo isso, você pensaria ali 2 vezes antes de ignorar alguma coisa. Ah, será o que está acontecendo? Deixa eu entender melhor. E buscar um auxílio, buscar de fato conhecimento para que você possa entender que aquilo ali tem alguma coisa errada. Mas eu sei que é muito difícil isso. Porque esse não é um conhecimento muito divulgado. E eu já falei no começo que é muito difícil a gente buscar essa ajuda porque não é visível, não sangra, não dói fisicamente. E é engraçado, né? Não dói pelo menos no começo, porque tem pacientes que relatam que sentem dor física no corpo, né? Sentem um aperto no peito, um aperto no coração, que chega a parecer físico. Né? Não é explícito, não é uma coisa totalmente explícita, mas acontece. E provavelmente você ou alguém acharia que era uma bobagem. De fato, se você tivesse uma ferida aberta ali, ninguém ia achar que é uma bobagem. Que é o que acontece às vezes. Né? As pessoas olham para quem está sofrendo um esgotamento mental e acreditam que é bobagem. E um outro agravante é você ir em profissionais que não sabem, que não vão saber e não sabem o que está acontecendo com você. Casos em que muitos profissionais de saúde dizem que não passa de uma fase. E aí te passa um remédio, você vai embora todo feliz, achando que resolveu o problema, mas não resolve um problema de verdade. Né? E o que esse profissional de saúde está fazendo é olhar para o lugar errado e induzindo você a fazer o mesmo. No fim, você vai gastar tempo e dinheiro em infinitas sessões de terapia para ficar tentando remediar um sintoma e nunca chegar na causa do problema que vai verdadeiramente resolver para você. Na minha metodologia de atendimento, eu estruturei um passo a passo prático e eficaz de 8 sessões em que eu te trago ferramentas para resolver esse problema. Até a última sessão você sairá com energia para lidar com esses desafios do trabalho e da vida pessoal renovada e com uma máxima força para execução em alta performance. Você estará apto a executar as suas ações de forma mais rápida e inteligente para recuperar esse tempo que você acha que perdeu.
clica aqui no link da descrição para saber mais e agendar a sua primeira sessão agora mesmo. E agora, pessoal, você já sabe o que acontece com vocês quando você ignora. E se você chegou aqui, você deve estar curioso para saber a minha proposta de solução. E o básico que eu nem vou comentar, porque você já deve estar de saco cheio de ouvir. Se organize, tenha uma agenda, coma saudável, durma bem, blá, 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 blá. Isso já está bem básico, isso você vê em qualquer lugar, em qualquer conteúdo aqui do YouTube, vai ter pessoas fazendo isso. Mas se você já sabe, se é tão básico assim, eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Por que que você não faz? Isso é o que normalmente acontece. As pessoas sabem que é básico, ninguém quer ouvir falar sobre isso mais porque já estão cansadas de saber, mas por que não fazem? Então, se você já faz, a gente continua a partir de agora. E aí, se você não faz, eu também recomendo que você comece a fazer. Então vamos lá, continuando. O que é mais importante aqui é, hoje, informações é um novo vício. Informações é a nova droga mais consumida, digamos assim. Eu vou colocar droga porque as pessoas estão viciadas em consumir conteúdo e informações. E muitas das vezes os conteúdos, eles não têm um sentido prático. E essa informação, ela em excesso, ela destrói a sua capacidade de pensar. Eu falei, você consome muitos livros. E mais, além disso, tem uma confusão de informações no seu dia a dia. E aí você quer controlar aquilo tudo, você quer saber de tudo, você quer saber tudo que está acontecendo. E nesse momento, você leu muitos livros, tem muita informação na sua cabeça, mas somado às informações que você quer saber do dia a dia, e aí aquilo tudo começa a entrar em choque. E você começa a se perder nas coisas. Então, o que eu sugiro aqui? Quando você for ler alguma coisa e quiser aprender alguma coisa específica, você vai nessa coisa específica. Eu preciso melhorar a minha organização. Ok, eu vou aprender aqui como melhorar a minha organização. Vou ler uma referência. Ler um livro sobre isso, aplique o que você leu, sem precisar ler todos os livros sobre organização. Ou mudar a leitura, porque algum influenciador seu recomendou um outro livro qualquer lá sobre um assunto que não é a prioridade nesse momento. Então, essa é uma das possibilidades. Você, de fato, focar nas habilidades que você agora precisa aprender. E aí você pega os livros que você vai ler, de fato, e organiza para que você consiga começar e terminar. E no momento que você começa e termina, você coloca em prática aquilo que leu. Você aprende aquele conceito. Uma das coisas interessantes de se fazer é, uma vez que você lê o livro, e aí uma sugestão é você ler capítulo por capítulo e cada capítulo você fazer um resumo e depois explicar esse capítulo para alguém. Aluga aí sua mãe, sua namorada, sua esposa, ou seu marido, ou seu pai, ou enfim, algum amigo, para você explicar aquele capítulo que você leu. E aí você começa a fixar melhor os conceitos que você está aprendendo. E nesse momento você não se torna tanto mais um obeso intelectual, porque você consegue transmitir aquele conhecimento que você acabou de aprender, certo? Então, essa é uma das dicas que eu dou aqui, né? Nem dica na realidade, é uma recomendação, né? Porque dica não é interessante. É uma recomendação para que você possa, de fato, criar uma vida mais em alta performance. E aí, uma outra coisa, você tem costume de parar para fazer algo sem o compromisso de ser absolutamente perfeito? Por exemplo, a contemplação. Você parar para observar alguma coisa, observar a natureza, observar o ambiente, observar um lugar bonito. As pessoas hoje, elas pararam de fazer essa contemplação. E a contemplação é fazer atividades que não necessariamente você está fazendo algo produtivo, mas o seu cérebro está processando informações. E são nos momentos de contemplação que a sua cabeça começa a organizar as ideias. Por mais estranho que isso soe para você, é assim que acontece. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. O caso do CEO daquela ferramenta Slack, ele tinha um hábito de fotografar cogumelos. E isso fazia com que ele tivesse boas ideias. Tempo para processar o que ele vinha de fato estudando.
E aí você imagina, você no meio do mato, fotografando cogumelo, ouvindo somente os sons naturais ali, um riacho, uma cachoeira, ou enfim, os pássaros cantando. Eu tenho certeza que você imaginou isso aí agora, você já sentiu mais relaxado. Isso ajuda a gente a organizar os pensamentos. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Minha intenção é produzir mais. Isso é o que passa na nossa cabeça. Eu quero produzir mais, eu quero entregar mais, eu quero dar mais de mim o meu resultado. E é exatamente isso que você vai fazer quando você faz a contemplação. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você continua, se tudo que você está fazendo hoje, você continua tendo problemas com essa produtividade, significa que o que você está fazendo não está funcionando. Na situação que você encontra hoje, aquele clichê que a gente fala que você precisa dar um passo atrás para que você possa dar não dois, mas vários passos para frente, ela nunca foi tão verdade. E aí, pessoal, eu tenho certeza que quando você começar a organizar isso, você vai sentir de fato, você vai não só sentir, que é o principal, que não é sentir, mas você vai perceber e ver na prática a sua produtividade aumentando, as suas ideias ficando mais organizadas e você conseguindo fazer muito mais em menos tempo. Se você não me conhece, eu sou Gil Tolentino, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei sobre os malefícios que quase ninguém te conta de ignorar o esgotamento mental. E não é só cansaço e irritabilidade. Também falei sobre os principais sinais de um esgotamento e como identificar. Ao final, eu mostrei práticas para que você possa colocar em ação e já começar a aumentar a sua produtividade fazendo mais em menos tempo. Tudo isso livre dos perigos do esgotamento mental. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá na caixinha de perguntas do Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre esgotamento mental e como viver uma vida produtiva, otimizando cada vez mais seu tempo, sem se preocupar com o esgotamento mental, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.